Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. O nosso tema de hoje será as finanças da organização. Não dá para falar de finanças de uma organização sem falarmos de contabilidade, né? É uma ciência, temos aqui uma definição, né, do que é a contabilidade. A contabilidade é a ciência que estuda, registra, controla e analisa as variações sofridas por um patrimônio. Bom, ciência, nós podemos dizer que ciência é um conjunto de princípios sistematicamente organizados e aceitos universalmente. Então, portanto, dizemos que a contabilidade é um conjunto de princípios, né, organizados de uma forma sistemática e aceitos universalmente, que estuda, né, que registra, executa todos os registros de uma variação de patrimônio, que controla essa variação de patrimônio, que analisa essa variação de patrimônio, né? Mas o que é exatamente patrimônio? Vejamos. Definimos patrimônio como um conjunto de bens, direitos e obrigações. Em princípio, parece que ainda não ficou claro. Para entendermos, então, o que é patrimônio, primeiramente precisamos saber qual o conceito de bens. Vamos lá. Bom, existem bens tangíveis e bens intangíveis. Os bens tangíveis são aqueles que possuem matéria, que são palpáveis, como, por exemplo, móveis, utensílios utilizados numa organização, máquinas, equipamentos, veículos. Esses são bens tangíveis, palpáveis, concretos. Existem também os bens intangíveis, né? Aqueles que não possuem matéria, embora tenham utilidade e valores financeiros, no caso. Veja bem, a marca de uma empresa, a marca de um produto, é algo que não é palpável, não é concreto, mas possui um valor, né? Se imaginarmos, por exemplo, a marca de um banco, a marca de um refrigerante, nós percebemos que existe um valor muito grande nessa marca, mas ela por si só não é algo concreto, não é algo palpável. Continuando o nosso raciocínio, os bens se dividem em bens de capital e bens de consumo. O que vem a ser exatamente bens de capital? São as máquinas, os equipamentos, os móveis, os prédios, os veículos, né? Via de regra, bem de capital é aquele que auxilia ou que é utilizado no processo de produção, né? Normalmente, máquinas e equipamentos é o conceito mais correto de bem de capital, bens de capital. São bens que produzem outros bens. Temos os bens de consumo. E dentro de bens de consumo, nós temos aqui uma outra classificação. Existem bens de consumo durável, né? O livro ele traz normalmente uma classificação ou exemplos de bens utilizados por pessoas físicas. Então, ele coloca como bens de consumo durável, por exemplo, máquina de lavar roupa, tal. Poderíamos colocar, no caso de uma organização, um bem de consumo durável, por exemplo, um computador, né, que periodicamente tem que ser trocado, porque fica defasado ou coisa assim. Temos também os bens de consumo semidurável, né? O bem de consumo semidurável é aquele que precisa ser trocado com uma periodicidade um pouco menor, né? O livro traz algum exemplo sobre, por exemplo, roupas e calçados. Poderíamos utilizar, por exemplo, no caso de uma organização, bens de consumo, algum equipamento que deva ser trocado com uma certa periodicidade maior dentro do que exige um desgaste num processo de produção. Dentro do escritório poderíamos colocar pastas, arquivos, alguma maneira assim algum equipamento que se troque com uma periodicidade maior. E temos os bens não duráveis, né? Podemos colocar aqui no caso de uma organização os bens de consumo tipo material de limpeza, né? O material que é utilizado lá para servir o cafezinho, o próprio pó de café, o próprio açúcar, coisas desse tipo, né? Utensílios de cozinha classificaríamos como semidurável, ok? Feita a classificação de bens, já temos uma ideia do que são bens, então é aquilo que a empresa possui e esses bens evidentemente possuem algum valor. Temos aqui a classificação de direitos. Direitos são valores que a organização tem a receber. Toda organização realiza vendas a prazo, por exemplo, e
essa venda a prazo gera um direito de recebimento num tempo futuro. Então, direito é isso, é aquilo que a empresa tem para receber num tempo futuro. Alguém deve a ela. Obrigações são as dívidas assumidas. Toda vez que ela efetua uma compra a prazo, certo? Que ela fica devendo, ou que faz um financiamento para alguma coisa, fica devendo um financiamento para um banco, ou uma compra a prazo que ela fez junto a um fornecedor, isso são obrigações, ok? Que ela assume. Evidentemente que essas obrigações podem ser de curto ou de longo prazo. E esses bens, direitos e essas obrigações, eles estão organizados num plano cartesiano aqui, que nós chamamos de ativo e passivo. Do lado do ativo nós temos os bens e direitos. Então veja bem, esses bens e direitos eles estão sempre representados por valores, né? O dinheiro que a empresa tem em caixa, o dinheiro que ela tem aplicado no banco, as máquinas, os equipamentos, os móveis, os utensílios que ela utiliza, estão todos classificados no ativo, né? Bens e direitos, e as contas que ela tem para receber. Do lado do passivo, ativo, portanto, como representa aquilo que ela possui, é o lado positivo, por assim dizer, do patrimônio. Do lado do passivo, nós temos as obrigações, né? Obrigações que a empresa tem para com bancos, para com os seus fornecedores. E temos o patrimônio líquido. Notem o seguinte, que existe uma formulazinha bem simples aqui. Patrimônio líquido é igual à soma de bens mais direitos menos as obrigações. Se qualquer balanço de empresa, qualquer balanço patrimonial, né? Se você pegar a quantidade de bens mais direitos, que é o lado do ativo, subtrair as obrigações, que está do lado do passivo, você vai encontrar o patrimônio líquido. O que é exatamente o patrimônio líquido? É o patrimônio efetivo que a organização possui. Detalhe também, ativo, a soma do ativo é exatamente igual à soma do passivo. Existe uma igualdade. A palavra balanço vem do latim bi, que significa dois, lances, pratos côncavos. Dois pratos côncavos e, portanto, que existe aí um equilíbrio entre o lado do ativo e o lado do passivo. Ok? Isso é no balanço patrimonial. Existem outras contas que nós vamos ver mais futuramente que não fazem parte do ativo nem do passivo, que são as contas de resultado. Mas isso no momento oportuno nós veremos. Ok? Continuando, esses bens, direitos, obrigações e o patrimônio líquido, evidentemente, vão sofrer variações. As variações patrimoniais ocorrem em função do exercício das atividades econômicas e financeiras da organização. É claro, quando a empresa compra, vende, recebe, efetua pagamentos, esses valores de bens, direitos e obrigações eles vão sofrendo algumas alterações. Evidentemente, isso vai produzir lucro ou prejuízo. Tá? Essas são as variações que nós nos referimos aqui. Continuando, nós citamos atividades econômicas e atividades financeiras. Vamos esclarecer melhor o que é isso. O que é a atividade econômica? Atividade de produção, distribuição e venda de bens e serviços. Ok? Toda a indústria produz, toda prestadora de serviço, o serviço também é considerado como produção, né? Distribuição e venda de bens e de serviços, portanto, é aquilo que nós chamamos de atividade econômica. Quando a empresa exerce a sua atividade econômica, aquela atividade que lhe gera recursos, né? Nós dizemos que essa é a atividade econômica. Vai produzir, evidentemente, variações no patrimônio. E atividades financeiras. Obtenção, gestão, controle e aplicação dos recursos financeiros. Então, o exercício da atividade financeira é o exercício de pensar onde obter recursos financeiros. Além das vendas, né? Às vezes a empresa se vê numa situação de conseguir recursos junto a fornecedores, no caso, efetuando compras a prazo, junto a bancos através de um financiamento, de um empréstimo ou coisa assim. Né? Como gerir esses recursos? Evidentemente que uma forma mais óbvia de conseguir, de obter recursos é através da obtenção do lucro. Né? Como gerir esses recursos? Né? Onde serão aplicados esses recursos? A definição de onde vai se aplicar, não onde vai ser investido, né? Onde vão ser gastos esses recursos. Né? Essa é a atividade financeira. A contabilidade financeira, ela trabalha com informações necessárias ao público externo. Tudo aquilo que a empresa possui, né,
tudo aquilo que ela gerencia em termos de patrimônio. No final de cada ano, ela vai produzir um balanço patrimonial e ela vai divulgar esse balanço patrimonial, divulgar os seus resultados. Se teve lucro, se teve prejuízo, qual foi o resultado daquele exercício. Quando eu me refiro aqui a exercício, quando eu digo a palavra exercício, eu estou me referindo ao ano, tá? Exercício de 2011, exercício de 2012, eu estou me referindo ao ano. Então a empresa, ela vai produzir um balanço patrimonial e vai divulgar isso. Divulgar para quem? Quem tem interesse em verificar, em analisar, em ler o balanço patrimonial de uma empresa, né? Os resultados dela, os demonstrativos financeiros. Normalmente são sócios, investidores, clientes, fornecedores que trabalham muito com a concessão de crédito para essa empresa, quer saber se ela tem saúde financeira para assumir suas dívidas, né? Para pagar, para honrar seus compromissos. Bancos, né? Enfim, existem várias instituições, várias pessoas do ambiente externo que têm interesse de analisar o balanço patrimonial de uma empresa. Até porque querem que a sua imagem esteja associada à imagem de uma empresa que seja sólida e que tenha boa condição e boa saúde financeira. Além da contabilidade financeira, temos aqui a contabilidade administrativa. A administrativa, ela trabalha com o registro de informações. Ela levanta, classifica, interpreta informações financeiras, né? É o registro propriamente dito, né? Efetuou-se um gasto, né? Digamos que um funcionário da empresa, representando a empresa, sai e efetua algum gasto. Abastece o veículo da empresa, né? Efetua um pagamento no posto de combustível, por exemplo. Traz-se uma nota, essa nota vai ser contabilizada. Quem contabiliza? Quem é responsável pela contabilização, pelo registro? Exatamente a contabilidade administrativa, né? Ela classifica esses documentos, é aquilo que nós chamamos de atos administrativos. Existem atos e fatos administrativos, né? Os fatos, que são aqueles que alteram o patrimônio, é que vão ser registrados e são sempre documentados, através de uma nota fiscal, através de algum recibo, ou coisa assim, e são eles que vão ser registrados, documentados e vão produzir, evidentemente, informações, e essas informações que serão usadas, evidentemente, pela contabilidade financeira. A contabilidade, portanto, administrativa, me perdoe aqui, a contabilidade administrativa fornecerá informações necessárias à tomada de decisões estratégicas, táticas e operacionais. Veja bem, voltamos lá no planejamento estratégico, tático e operacional, um assunto que nós já abordamos em aulas anteriores. Através do resultado que a contabilidade administrativa vai fornecer, né, a administração da empresa vai obter subsídios para tomar suas decisões, para fazer os seus planejamentos de longo prazo, planejamentos que são de longo prazo e que envolvem a empresa como um todo, planejamento de cada departamento, né, e, evidentemente, os planejamentos operacionais que correspondem às atividades do cotidiano. Nós já vimos também que as atividades do cotidiano são a tradução, né, daquilo que foi planejado a longo prazo e a médio prazo. Então, a contabilidade administrativa é que vai fornecer essas informações para que quem administra possa planejar melhor. Através desses dados, né, vai se possibilitar também a elaboração de orçamentos, né? Existem orçamentos operacionais. Veja bem, quanto vamos vender esse ano? Quanto vamos produzir esse ano? Quais são os materiais que nós precisamos para produzir isso e, evidentemente, atender essa demanda de venda? Quanto nós vamos gastar com salários? Enfim, vamos fazer um orçamento, né, de tudo aquilo que nós precisamos para desenvolver as nossas atividades. Então, elaboração de orçamentos. Orçamento operacional, orçamento financeiro, projeção de resultados. Quanto teremos de lucro esse ano? Né? Qual vai ser o resultado que essa organização vai produzir com as suas atividades durante esse período de tempo que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Através dos dados que a contabilidade informa, nós podemos fazer essa projeção, ter uma expectativa, uma perspectiva de quanto se terá de lucro, né? E, evidentemente, prejuízo, se é que pode acontecer, evidentemente, mas consegue-se antever uma certa antecedência, né? O que pode acontecer no resultado da empresa no final de cada ano, através dos dados elaborados pela contabilidade. Para o capítulo de hoje é isso. Espero que
você esteja entendendo bem, caminhando bem. Se tiver dúvidas, evidentemente, você conhece o nosso canal de dúvidas, é só acessar o nosso site, você terá lá o acesso ao canal de dúvidas, é só perguntar que a gente responde. Ok? Um abraço, até a próxima.